Irmãos, o Senhor tem sido generoso com nossa igreja, com a igreja dele. E hoje podemos dizer que é um sonho que se realiza também, por trazer aqui na nossa cidade um servo do Senhor. O reverendo Nicodemos se destaca por esse quesito. É um servo comprometido com as Escrituras. Ele frequentemente se esconde atrás delas. E quando faz isso, o Senhor coloca o nome dele em evidência como um servo dedicado. Reverendo, o senhor é muito aguardado. O senhor é guardado aqui como um pai sábio. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia. Saudá-los em nome do Senhor Jesus. Agradecer o convite que foi feito para estar com vocês nessa ocasião tão especial, não somente o dia do Senhor, como já foi dito, mas também o dia em que se presta a ele esse culto especial, por razão dos 24 anos de organização dessa igreja. Louvado seja o nosso Deus por isso. Quero me alegrar com os irmãos e festejar com vocês o nosso Deus por ocasião dessa data tão abençoada. Eu queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 3. Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Mas a impuricícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só requeria vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem
homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois, tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua revelação escrita, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Pedimos que ela fale o nosso coração nesta manhã, e que o Senhor a use na vida de cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus. Amém. No centro, bem no centro de toda essa passagem que eu acabei de ler, está o verso 18, onde o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu gostaria de, nessa manhã, falar a respeito desse assunto, por vários motivos. Primeiro, porque nós estamos dando graças a Deus pelo aniversário da igreja. E a igreja existe por obra e ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que está presente entre nós, que acalma o nosso coração, esclarece a nossa mente, guia-nos nas decisões a tomar, que nos fortalece na hora da provação, que nos leva a Cristo para perdão, quem renova a nossa fé. É o Espírito Santo quem nos dá os dons espirituais que são necessários para que a igreja possa continuar a sua vida. Então, nós podemos dizer que devemos à existência da igreja a presença do Espírito Santo no meio dela. Por isso, quando estamos reunidos para agradecer a Deus por mais um ano de existência dessa comunidade, é importante lembrar o que sustenta a igreja, que é a presença do Espírito Santo de Deus, enviado aos nossos corações, enviado ao seu povo, através do qual a missão da igreja pode ser cumprida: adoração, louvor, serviço, evangelização, comunhão com Deus. Todas estas coisas que são as marcas da igreja só são possíveis mediante a presença e a ação do Espírito Santo no meio dela. Então essa é a primeira razão por que eu quero falar sobre a plenitude do Espírito Santo quando estamos comemorando mais um aniversário da igreja. A segunda razão é que existe muita dúvida e muita confusão a respeito desse assunto, o ministério do Espírito Santo hoje na igreja. Parte dessa confusão é causada pelo surgimento de movimentos como o pentecostalismo, o neopentecostalismo, movimentos carismáticos, que têm uma outra interpretação ou uma outra perspectiva a respeito do Espírito Santo e a sua obra hoje, trazendo uma espécie de confusão ou questionamento às igrejas tradicionais ou históricas, como é a igreja presbiteriana. E o outro motivo também é que nós presbiterianos, nós reformados, vamos reconhecer, nem sempre somos muito interessados em falar a respeito das questões relacionadas com o Espírito Santo, com medo ou numa espécie de reação aos abusos que são feitos em outras igrejas. Então a gente prefere não falar, já que o assunto é tão discutido, é tão polêmico lá do outro lado. Eles falam lá em avivamento, a gente não quer falar aqui, para não pensarem que nós somos como eles. Eles falam lá em ser cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, aí a gente resolve não falar destas coisas aqui, para não parecermos pentecostais, ou não parecer avivado, coisa dessa natureza. Nós não precisamos ter medo de falar do que é bíblico, e a palavra de Deus está dizendo: enchei-vos do Espírito.
Isso aqui é para presbiteriano também, não é? Encheios do Espírito. Isso aqui é para todo crente verdadeiro, encheios do Espírito Santo. Essa é a segunda razão pela qual eu quero falar sobre esse assunto. Primeiro, porque é o Espírito que sustenta a igreja. Segundo, porque existe muita confusão a respeito do entendimento da sua atuação na igreja e nos cristãos individualmente. E eu quero dividir a minha palavra desta manhã em 3 ou 4 partes. Primeiro, vamos entender o que é o Espírito Santo. Aliás, o que Paulo quer dizer com o Espírito Santo. Segundo, o que ele quer dizer com ser cheio desse Espírito Santo. Terceiro, como fazer isso. E quarto, quais são os resultados. Está tudo aqui no texto. Queira Deus nos guiar então na compreensão desse assunto, para que nós comemoremos não só 25 anos, mas 26, 27, 28 anos à frente, cheios da plenitude do Espírito de Deus. Vamos começar então explicando o que é que Paulo quer dizer no verso 18 com essa frase, encheios do Espírito. Embora a palavra Espírito aí não esteja qualificada com o adjetivo santo, é evidente que Paulo está falando do Espírito Santo. Ele está só abreviando. Quando ele fala do Espírito aqui, é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que procede de Deus. E há 2 observações que são necessárias fazermos aqui. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força, ele não é um líquido, ele não é um gás celestial, ele não é uma eletricidade. Isso a gente pode ter essa impressão por causa da figura que Paulo está usando aqui. Ele acabou de dizer: não se encham de vinho. O vinho é um líquido, não é isso? Não se encham de vinho, mas se encham do Espírito. Então, por causa da comparação, às vezes inconscientemente, os cristãos pensam que o Espírito Santo é uma espécie de força que desce de Deus, é um líquido que vem de Deus e nos enche. A gente é comparado a um vaso, não é? A pessoa, inclusive, em algumas igrejas usa essa expressão: como vai vaso de bênção, né? Então o crente pensa que ele é um grande vaso e que o Espírito Santo é derramado como um líquido para encher. A metáfora não é ruim, mas ela tem um problema. É que faz a gente perder de vista que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um líquido, uma eletricidade, um gás. São coisas não pessoais. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele pensa, ele sente, ele age, ele decide. Ele tem propósitos. Ele tem objetivos. Ele toma decisões. A importância de você entender isso é um resultado prático muito importante. Você às vezes percebe na mídia ou lendo determinados autores que eles pensam que o Espírito Santo é alguma coisa. Tanto é que alguns até sopram o Espírito Santo, jogam o paletó cheio do Espírito Santo, ungem objetos com o Espírito Santo para serem abençoados, como se o Espírito Santo fosse um líquido, uma coisa, não é? E aí parece que eles têm controle sobre o Espírito Santo. Eles até marcam o dia em que eles vão curar. Venha na quarta-feira, dia tal, noite dos milagres, como se eles tivessem assim um controle sobre o Espírito Santo, para dizer ao Espírito Santo o dia que ele vai curar, a hora e onde. Mas nós estamos falando de Deus, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Você não controla o Espírito Santo, ele é quem controla você. Quando ele diz encheios do Espírito, isso quer dizer que você vai ficar tão poderoso que você vai determinar o Espírito Santo o que é que ele vai fazer, o dia, a hora e a maneira. Não, significa que você vai ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. É ele que vai estar no controle. É ele que vai dizer a você o que é que você vai fazer. Ele que vai guiar você no caminho. E é ele que vai agir através de você. Você não tem domínio sobre ele. Você não pode dizer ao Espírito Santo o que é que ele vai fazer. Como às vezes a gente tem a impressão que determinados super pregadores acham que tem esse poder de determinar ao Espírito Santo o que é que ele vai fazer, o dia, a hora e como. Estamos falando aqui da terceira pessoa da Trindade. Cheios do Espírito significa que você está debaixo do controle da terceira pessoa da Trindade. Eu disse que eu tinha 2 observações aqui a fazer com relação à pessoa do Espírito Santo. Primeiro, a sua pessoalidade.
né? Não é uma força, não é um líquido, não é um vento. Embora estas coisas são usadas como metáforas, ilustrações, para que nós entendamos as coisas. Segunda coisa é que, embora Paulo não diga aqui, ele é o Espírito Santo. Se ser cheio do Espírito Santo significa estar debaixo do controle dele, então qual será o primeiro resultado de alguém que está controlado pelo Espírito Santo? Santidade. Ele é o Espírito Santo. Se ele possui você, se ele tomou você, se você está cheio da presença dele, da influência dele, das ações dele, segue-se que o primeiro efeito na sua vida será santidade. Embora muita gente pense que o primeiro efeito da plenitude do Espírito Santo é algum tipo de êxtase, visão, sonho, profecia, sinais, prodígios e maravilhas. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, mas eu estou dizendo que o efeito, a prova, a evidência clara, insofismável, insubstituível de que alguém está cheio do Espírito Santo é santidade. Judas fez sinais e prodígios. Judas curou leprosos, ressuscitou mortos, curou aleijados, mas não era de Deus, não tinha santidade na vida dele, era ganancioso, amava dinheiro. Jesus disse lá em Mateus 7 que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, no teu nome fizemos milagres, no teu nome profetizamos e expelimos demônios. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E muitas coisas extraordinárias associadas à ação do Espírito Santo, algumas delas legítimas, outras falsas. Mas se tem uma coisa que Satanás e a natureza humana não podem imitar, é a santidade que vem do Espírito de Deus. Quando Paulo diz encheios do Espírito, ele está dizendo: vocês têm que ser tomados, ocupados, influenciados e controlados pela terceira pessoa da Trindade, que é Santo. É assim que a igreja prossegue, é assim que a igreja caminha. Só assim ela é vitoriosa nesse mundo, quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, que produz santidade nos relacionamentos, santidade nas comunicações, santidade nos negócios, santidade no lazer, santidade na família, santidade no casamento. A igreja vai em frente, mas ela tem que estar cheia desse Espírito. Então, partindo do meu primeiro ponto, eu disse que seria: de quem é que nós estamos falando? Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, que é Santo. Agora, vamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que essa metáfora aqui, essa comparação que Paulo faz aqui é útil. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para que essa frase faça sentido, tem que haver algum ponto de comparação entre alguém que está bêbado e alguém que está cheio do Espírito Santo. E certamente o ponto de comparação ou o ponto de semelhança não é a desordem. Porque eu já ouvi gente dizendo assim, que quando você está cheio do Espírito Santo, você fica como um bêbado, né? Gritando e dizendo coisas. E já ouvi gente ensinando isso, defendendo isso, né? Inclusive se referindo a Atos capítulo 2. Lembra do episódio da descida do Espírito Santo? O Espírito Santo veio, as pessoas estavam reunidas, 120 irmãos com os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e aí a multidão incrédula disse: esse pessoal está embriagado. Aí ele disse: está vendo? Parecia para a multidão que aquele pessoal estava bêbado, porque eles estavam pulando, gritando e se alegrando e fazendo coisas estranhas, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles dizem: não, parecia que eles estavam bêbados, porque eles estavam dizendo coisas que eles não entendiam. Ninguém estava ali pulando, caindo no chão, espumando, andando de quatro, berrando, fazendo qualquer coisa estranha. Eles simplesmente estavam falando numa língua que a multidão não entendia. Como às vezes pessoas bêbadas enrolam a língua e dizem bobagem que ninguém entende. O ponto é esse: quando a pessoa está bêbada, ela ingeriu tanto álcool que o álcool subiu até sua mente e ali influencia suas ações, pensamentos, decisões, emoções. Tudo que a pessoa
pessoa fala, diz, pensa, sente, vê, ouve, está influenciada pelo álcool. A tal ponto que a pessoa, quando passa o efeito, ela nem lembra. Não é? Tem gente que quando vem a ressaca diz: eu disse isso, eu fiz isso, eu nem me lembro. Ser cheio do Espírito Santo é parecido com uma diferença. Ser cheio do Espírito Santo é parecido com uma pessoa bêbada. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está de tal forma influenciada pelo Espírito Santo, que aquilo que ela pensa, ela diz, as suas decisões, as suas emoções, as suas reações, as escolhas que ela faz, estarão influenciadas pelo Espírito de Deus, assim como um bêbado está influenciado pelo álcool. Então, a comparação é semelhante aqui. Mas a diferença é essa, que quanto mais uma pessoa está bêbada, menos controle ela tem de si mesma. Tanto é que Paulo diz que é uma vida de dissolução. É isso que ele diz aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Dissolução é desperdício, é isso que a palavra quer dizer no grego. É uma vida de desperdício. A pessoa está desperdiçando o seu tempo, seus bens, seu corpo, o seu dinheiro, a sua família, seus relacionamentos. A diferença é que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais controle você tem. Porque o fruto do Espírito Santo é domínio. É por isso que eu não entendo que as pessoas hoje, em alguns movimentos, querem identificar a ação do Espírito Santo com aqueles comportamentos mais bizarros e estranhos do mundo. Já ouviu falar do pastor Piano? Da metralhadora de Deus? Da pastora Condução da Lioa? Do dominó espiritual, plantar bananeira em nome de Jesus? Sapatinho de fogo, pular no Espírito, dançar no Espírito, rir no Espírito. E o pessoal acha que quanto mais estranho, mais espiritual. Onde está isso na Bíblia? Ao contrário, quanto mais o Espírito Santo está presente, mais controle e domínio próprio nós teremos, mais gente nós vamos ser. Mais gente nós vamos ser. Mais próximos da humanidade de Cristo, do seu equilíbrio, da sua sabedoria, porque Ele era cheio do Espírito Santo, Ele é o nosso modelo. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso: é você estar dominado, controlado pela terceira pessoa da Trindade, que vai guiar você, que vai orientar você na revelação de Deus, nos caminhos de Deus, que vai levar você a ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus, em sabedoria, em humildade, mansidão, amor, domínio próprio. Isso significa ser cheio do Espírito Santo. Vamos agora para o meu terceiro ponto. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu me encho do Espírito Santo? Aqui tem um monte de coisa para dizer. Deixa eu ver se eu consigo dizer na ordem, na sequência lógica. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que ser cheio do Espírito Santo é alguma coisa que só pode acontecer com quem é crente. Tem muita gente na igreja que não é convertida. Eu nasci numa igreja presbiteriana, fui criado num lar evangélico. Na idade, fui batizado quando criança. Aos 15 anos fiz minha pública profissão de fé. Cantava no coral da igreja, tentei pelo menos, né? Cantava no coral da igreja. Fazia parte da mocidade, cheguei a ser presidente da mocidade durante um ano. Participei de concursos bíblicos, me lembro que eu tirei segundo lugar no concurso sobre o livro de Daniel. Eu tinha 16 anos mais ou menos. Mas eu não era crente. Estava na igreja porque meus pais me levaram. Estava na igreja porque eu cresci ali. Mas o meu coração não estava naquelas coisas. Aos 17 anos de idade, eu comecei a me desviar. Me juntei com outros filhos de crentes, filhos de presbíteros, que também pensavam como eu. Fazíamos uma patotinha, começou a dificuldade para ir para casa, não dá para ver daí, mas eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, quase corre a mão toda. Eu tinha 17 anos, ia saindo de manhã para a igreja, e eu já ia amarrado, né? Minha mãe ia me puxando assim, feito uma vaca amarrada, né? pela porta, um burro que não quer ir. Eu já estava de mau humor. Chegamos no carro e minha mãe disse: cadê sua Bíblia? Eu disse: não vou levar a Bíblia para cá. Você vai sim, vai buscar a Bíblia agora lá dentro de casa. Me deu a chave de casa, já tínhamos fechado a porta. Eu tentei entrar, não consegui abrir a porta. Fiquei com tanta raiva que dei um murro na porta de vidro. E minha mão atravessou o vidro. Né? E aí, realmente, naquele dia, a gente não foi para a igreja, a gente foi para o hospital, da ponta aqui no meu dedo, quase que eu perco o polegar. Da raiva que eu tinha.
Mas namorava a filha do pastor, que é mais crente do que isso. Namorava a filha do pastor. Pois é. Mas não era crente. Não era crente. Me converti aos 22 anos, depois de ter saído da igreja e ido para o mundo. Uma vida dissoluta. Deus teve misericórdia de mim e foi me buscar lá. Lá na lama, me trouxe de volta para o seu povo, para a sua igreja, para o seu evangelho. Tem muita gente na igreja que não é crente, eu sei. Eu fui um desses. O Espírito Santo só pode encher quem já foi regenerado, quem já foi perdoado, justificado, que nasceu de novo. As pessoas podem, por um tempo, imitar o ser cristão, porque às vezes nós reduzimos o ser cristão a ir à igreja, cantar, participar de alguma atividade, trazer o dízimo, dar a oferta, vir nas reuniões durante a semana. A gente pensa que se uma pessoa faz isso, então ela é crente. Não tome isso como garantido. Uma pessoa pode estar fazendo isso porque ela foi acostumada a fazer isso desde criança, mas talvez ela nunca foi regenerada, talvez nunca nasceu de novo. Por isso os pais devem constantemente estar supervisionando os filhos, questionando os filhos sobre o estado espiritual deles, para verificar sinais de verdadeiro arrependimento e de novo nascimento, porque não são poucos filhos de crentes que estão no mundo. O Espírito Santo só enche quem de fato é regenerado. Então a primeira coisa é você tem que responder essa pergunta: de fato eu sou de Deus? Pertenço a Deus? Já me arrependi dos meus pecados? Já entreguei minha vida a Ele? A minha vida está à disposição de Deus por Ele? Antes de você ser cheio do Espírito Santo, você primeiro precisa ser de Deus, porque Ele só envia o seu Espírito Santo a quem é dele, para encher o coração daquele que pertence a Ele. Se você é crente, agora minha segunda parte, o segundo ponto, isso aqui, primeiro, como ser cheio do Espírito Santo, eu começo dizendo que essa pergunta só pode ser respondida se você responder uma outra antes. Se você é de Deus, se você nasceu de Deus, se você é crente mesmo, se você está arrependido dos seus pecados e crê em Jesus de todo o seu coração, então você pode ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, isso aqui não é uma opção. Aqui Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito. Isso aqui na língua grega é um imperativo. O imperativo é a voz ou o modo da língua grega em que se expressa uma ordem e por sua vez espera-se uma obediência ou uma submissão. Paulo aqui não está dizendo: irmãos, eu dou um conselho, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está dando conselho. Ele não está dizendo assim: olha, na minha opinião, vocês deviam ser cheios do Espírito Santo. Ele não está dando opinião. Ele não está dizendo assim: eu queria muito que vocês fossem cheios do Espírito Santo. Ele não está expressando um desejo, ele está dando uma ordem. E cheios do Espírito. Isso quer dizer que você não tem opção. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está desobedecendo a Deus. Às vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é alguma coisa para um tipo super especial de crente, pregadores, líderes da igreja, professor de escola dominical, pastor, presbítero. Esse pessoal que está na liderança, esse pessoal tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu sou um crente comum, um crente normal, faço minhas obrigações do dia a dia, tenho meu trabalho, estou estudando, tenho a minha ocupação, tenho o meu negócio, sou dona de casa. Não. Eu não estou vendo esse tipo de distinção aqui, não. Isso aqui é uma ordem para quem é crente. Não interessa a sua profissão, o estado na vida ou a sua idade. Se você é de Deus, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas é uma obrigação. Esse é o estado normal que você tem que viver. Deixa eu provar isso para você, como a gente se equivoca aqui. Nessa passagem, Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho. Isso aqui também é uma ordem, não é? Paulo não está dizendo assim: eu acho que vocês não deviam se embriagar com vinho. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim: eu peço de vocês que não se embriaguem. Não está dizendo isso. Ele também não está dizendo: eu dou um conselho, não fique bêbado. Ele também não está dando conselho. Ele está dizendo: não se embriague, não fique bêbado. Agora, se você desobedecer esse mandamento e começar a vir para a igreja bêbado, o pastor Tchai vai ter uma conversinha com você, não vai? Vai ter uma conversinha, vai ter duas. Depois você vai para o conselho e depois você vai para o olho da rua. Por quê? Porque você desobedeceu a palavra de Deus. Não é interessante que no mesmo versículo em que Paulo diz que estar bêbado é pecado,
ele diz que não está cheio do Espírito Santo também é pecado. Eu já vi muita gente ser disciplinada porque estava bêbado, mas eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque não está cheio do Espírito Santo. Mas deveria. Está no mesmo versículo, é o mesmo tom. Isso para mostrar que não é opção, mas é uma ordem de Deus para a igreja que ela esteja sempre cheia do Espírito Santo, cheios do Espírito. E aqui, do jeito que essa ordem está construída na língua grega, do jeito que ela está construída aqui na língua grega, transmite claramente que a intenção de Paulo era dizer alguma coisa assim: sejam constantemente, continuamente cheios do Espírito Santo. A ideia aqui não é de um evento, como às vezes a gente tem a impressão. Eu sei que no dia de Pentecostes foi um evento, estava a igreja reunida, de repente o Espírito Santo veio sobre eles e foram cheios do Espírito Santo. E mais adiante no capítulo 4 de novo. Depois, Paulo, nós lemos outros momentos em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Então, são ações pontuais do Espírito Santo, que a gente chama às vezes de derramamento do Espírito, ou a vinda do Espírito em poder sobre uma igreja. Amém? Por isso, eu creio que Deus pode fazer esse tipo de coisa. Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de um enchimento diário, constante, que você como crente tem que buscar. Todo dia você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. O enchimento de ontem não serve para hoje. Como o maná, lembra do maná no deserto, lá no Antigo Testamento? O maná caía todo dia, mas o maná de segunda não servia para terça. Você tinha que colher o maná na segunda e comer o maná na segunda. Se você guardasse o maná da segunda, para terça-feira ele ficava cheio de bicho, apodrecido, não prestava. Eu creio que é uma lição espiritual para nós. Você tem que se encher diariamente do Espírito Santo. Eu sei que você tem uma experiência gloriosa algum tempo atrás, alguns dias atrás, um ano atrás, não sei. Você tem uma experiência fantástica com Deus, amém, louvado seja Deus por isso, mas ela não vale para hoje. Deixa eu provar isso para vocês. Paulo escreveu essa carta a que igreja? Igreja de Éfeso. Lá no livro de Atos está relatado como Paulo plantou essa igreja. Ele chegou na cidade de Éfeso, começou a pregar o Evangelho, foi expulso da sinagoga, foi para a escola de Tirano, começou a pregar o Evangelho, começou um grande avivamento espiritual naquela cidade, a ponto de que os bruxos e as bruxas se converteram e queimaram em praça pública os livros de feitiçaria, que era muito caro. Está escrito lá no livro de Atos. A igreja, essa igreja aqui, a quem Paulo está escrevendo isso, foi uma igreja que nasceu debaixo de uma grande infusão do poder do Espírito Santo, manifestações, sinais e prodígios, a ponto, gente, que essa é a única lei do Novo Testamento, a ponto de que os aventais de Paulo, a roupa de Paulo era levada para quem estava doente, em possesso, e curava as pessoas. Foi o único lugar em que Paulo fez isso. Não fez em Corinto, não fez em Tessalônica, não fez em Filipos, em lugar nenhum. Mas lá em Éfeso, a igreja nasceu debaixo de um grande avivamento espiritual. Paulo está escrevendo essa carta 3, 4 anos depois que estas coisas aconteceram. E diz para os crentes de Corinto: encham-se do Espírito Santo. Mas Paulo, há 3 anos, quando você esteve aqui, teve um grande avivamento espiritual. Eu sei, mas isso foi há 3 anos. Você tem que estar cheio agora. Hoje, nós não vivemos do passado, de experiências passadas, mas hoje, aqui e agora, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, e cheios constantemente, continuamente do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, estamos vendo como. Comecei dizendo que para isso você tem que ser crente. Segundo, que é uma ordem, não é uma opção. E terceiro, lembrando que isso é uma coisa que tem que ser feita constantemente.